de Deus, levante a voz, exalte o nome do Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eterno e soberano, curvem-se ao Rei da glória, cantem em louvor ao Príncipe da paz. O céu vai descer nesse lugar e vai se encher do Espírito. Povo de Deus, levante a voz, exalte o nome do Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eterno e soberano, curvem-se ao Rei da glória, cantem em louvor ao Príncipe da paz. O céu vai descer nesse lugar e vai se encher do Espírito. Use sua voz como instrumento, espalhando as notas pelo ar, e elas vão subir como incenso até o céu, no trono de Deus. Honra e louvor sejam dados a quem se deu em sacrifício, pois ressurgiu para nos resgatar e nos doar a vida. Venham provar do seu amor, venham adorar o nome do Senhor. O céu vai descer nesse lugar e vai se encher do Espírito. Todo o céu escuta esse canto e se junta ao nosso louvor, e unidos adoramos ao Cordeiro de Deus que morreu em nosso favor. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém, 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 amém.
Obrigado, pastor. Assistir aqui de pertinho, pode vir. Gabriel, tá, um rapaz aí, jovem, ex-soldado, mas talvez muito em breve continuar a carreira militar, vai hoje se juntar a um exército muito maior e mais poderoso que o exército de Cristo. E tenho certeza de que Deus vai derramar ricos dons sobre sua vida, Gabriel, para que você possa servir ao Senhor e ser uma bênção. Sua experiência como soldado aí pode ajudar muito nos clubes de bravadores, né? Um instrutor de ordem unida, quem sabe aí, muito bom. Mas acima de tudo, que você possa servir nosso grande comandante. E Deus tocou no seu coração para você descer as águas batismais, após estudar a Bíblia com a sua namorada, a irmã Vitória, conhecer mais as doutrinas da Bíblia. Mas a decisão sua hoje, Deus quer que você seja uma grande bênção onde quer que você vá, na sua família, nos seus amigos, e Deus vai te dar ricos dons para isso, e que hoje vai ser apenas mais uma etapa na jornada rumo ao céu e à vida eterna, e que através do seu testemunho, muitas outras pessoas também possam tomar a decisão lá de Cristo. Amém? Senhor Deus, que alegria é ver um jovem como Gabriel, que tomou a firme decisão no seu coração de morrer para esse mundo e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Que a sua vida seja uma vida de bênçãos. E ele, como agora um soldado de Cristo, servindo ao nosso grande general, possa ser uma bênção onde quer que ele vá. E por isso, seguindo o seu exemplo, eu, como ministro do Evangelho, batizo Gabriel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu pensar aí. Tira uma comigo também, Milady. Faz uma foto de mim também. Isso. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Feliz sábado a todos. Uma grande alegria nós iniciarmos o dia do Senhor com uma cerimônia batismal. Estamos muito felizes pela decisão que Gabriel tomou ao lado do Senhor Jesus. Me fez lembrar um jovem com quem eu conversei algum tempo atrás. Eu estava dirigindo uma semana de oração no nosso colégio IABC. Foi justamente na semana da inauguração da nova igreja do IABC. Inclusive, nós tivemos uma oferta especial no 13º sábado. E parte dessa oferta especial no 13º sábado foi justamente para a construção da nova igreja do IABC. E eu tive o privilégio de pregar nessa semana, inaugurando então a nova igreja do nosso colégio lá em Goiás. Durante a semana, 3 jovens adventistas me procuraram dizendo: pastor, nós gostaríamos que o senhor conversasse com um amigo nosso. Ele trabalha aqui no colégio, é uma pessoa maravilhosa, mas ele ainda não é batizado.
e nós gostaríamos que o senhor conversasse com ele. Eu disse, ok, podemos, né, qualquer dia da semana podemos conversar. E realmente durante a semana, acho que alguns sabem que semana de oração em internato adventista, tem culto de manhã, tem culto, né, antes da hora do almoço, tem culto à tarde, tem às vezes 2 ou 3 cultos à noite. Lá eram 6 ou 6 cultos por dia. Então estava muito corrido e tal, mas no intervalo de um culto para outro, eu me lembro que eu estava no quarto ali, bateram a porta, eu abri, eram realmente aqueles 3 rapazes com o tal amigo. Pastor, o senhor está ocupado? Eu falei, estou ocupado, mas podemos conversar sim. Aí eles entraram e o jovem, o amigo lá dos 3, disse, olha, pastor, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado e é sempre a mesma coisa. Sempre que vê um pregador de fora, os meus amigos querem que o pregador converse comigo para me convencer a ser batizado. Eu disse, mas olha que coisa maravilhosa, você tem 3 amigos preocupados com a sua salvação. Você é uma pessoa privilegiada. Eu sei, pastor, são bons amigos mesmo. Mas pastor, não se preocupe comigo. Eu não sou batizado ainda, mas já estou no caminho para o céu. Eu falei, não está não. Aí ele ficou surpreso. Como é que é, pastor? Nunca me disseram isso. Então eu vou te explicar. O caminho para o céu começa no tanque batismal. Quem crer e for batizado será salvo. Aí sempre tem alguém que diz, mas o ladrão da cruz. Nunca faça da exceção a regra. Se o ladrão da cruz pudesse descer da cruz, ele seria batizado ou não? Não sei, mas uma coisa eu sei. Se ele não fosse batizado, não seria o quê? Não seria salvo. Então não faça da exceção a regra. Até, vou abrir uma janela já logo de cara aqui do testemunho. Eu conversava com outro jovem outro dia. E, pastor, eu sou igual o ladrão da cruz. Eu quero, agir da mesma forma como ele. Eu falei, tranquilo, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos te pegar, ok? Vamos pregar você no madeiro de verdade, vamos te crucificar de verdade, né? Vamos levantar a cruz, você não poderá, você vai morrer no madeiro, e aí beleza, nós aceitamos você como membro da igreja dessa forma. Agora, se você não tiver pendurado no madeiro, meu amado irmão, você não vai ser, não é como o chamado bom ladrão, não existe bom ladrão, né? Só existe mau ladrão. O fato é o seguinte, aquele jovem ficou assustado, mas como é que é, pastor? Ele, olha, o caminho para a salvação começa no tanque batismal. Algumas pessoas pensam que o batismo, vou usar um termo popular, desculpem, é um termo futebolístico até. Alguns acham que o batismo é o apito final, é o final da jornada. De fato, queridos, o batismo é o começo da jornada. É claro, é como uma viagem. Quando você planeja uma viagem, se você for para o exterior, por exemplo, vai comprar passagem de avião, vai programar a viagem, quem sabe reservar um hotel, vai preparar as malas, vai ver se o passaporte tem dia, se é um país que pede um visto, né, você vai atrás do visto e tal. Você se prepara para a viagem. Mas a viagem começa de fato quando? Quando o avião decola. Da mesma forma, é a questão do batismo. Tá, da salvação. Começa onde? No tanque batismal. Porque é no batismo que o seu nome vai para o livro da vida. É lógico, queridos. Há um preparo para o batismo, você tem que se preparar, tem que estudar, tá ok? Mas a jornada para o céu, de fato, começa no tanque batismal. E parece que o rapaz entendeu, porque ele foi batizado no sábado seguinte. Né? Deus seja louvado por isso. Bom, o fato é o seguinte. Hoje eu não vou fazer um sermão. Eu quero fazer um estudo bíblico. É um estudo simples, ok? Mas eu creio que ajudará algumas pessoas a se relembrarem de alguns pontos muito importantes em relação à justificação e ajudará outras pessoas, quem sabe, a, de fato, entenderem esse assunto. Vamos lá. Acompanhem o raciocínio, que é bem simples. Só não pode perder o chamado fio da meada, tá? Senão vai confundir a tua mente. Acompanhe o raciocínio. Estamos transmitindo ou não? Está gravando? Então, ok, depois vocês podem assistir. Essa palestra, originalmente, tem 2 horas. Eu vou terminar antes das 9. Porque eu farei apenas a primeira parte da palestra. Se você tiver curiosidade, e acho que deveria ter, procure no YouTube um canal, Paulista Oeste TV, é onde eu trabalho. Associação Paulista Oeste. Paulista Oeste TV.
Há 5 séries de conferências ali. Profecias para o tempo do fim 1, profecias para o tempo do fim 2, profecias para o tempo do fim 3, nisto cremos e o mistério da profecia. Há 5 séries. Em pelo menos 2 delas você vai encontrar essa aula de hoje. A aula é justificação e perfeccionismo. A segunda parte da aula eu falo sobre perfeccionismo, contra, obviamente, não é? Hoje não, hoje eu farei a primeira parte da aula, é completa, tem começo, meio e fim. A segunda aula, ou a aula seguinte, seria sobre perfeccionismo. Se você tiver curiosidade, você pode assistir essa palestra, então, na íntegra, no Profecias, no Paulista Oeste TV, ok? No YouTube. Há 15 palavras para perfeição na Bíblia, 15. 9 em hebraico e 6 em grego. Nenhuma delas tem a ver com impecabilidade. Não há um texto na Bíblia que fale sobre perfeição que tenha alguma coisa a ver com impecabilidade. Nada a ver. E todas as frases que vocês, não sei se tem algum aqui, talvez tenha 1 ou 2 ou 3, ou vão assistir depois aí o vídeo, todos os perfeccionistas pegam algumas frases da irmã White totalmente fora do contexto. Se você ler o livro inteiro, ou no mínimo o capítulo inteiro, você vai perceber que tanto a Bíblia e Ellen White nunca usam a palavra perfeição relacionada à impecabilidade. Nunca, em lugar nenhum. Ok? Se você quiser comprovar depois, assista a palestra no YouTube, no Paulista Oeste TV. Bom, vamos começar logo aqui a palestra de hoje. Vamos lá. Todos nós somos injustos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que só os justos verão a Deus. Então, nós que somos injustos, precisamos passar por um processo. O nome desse processo é o quê? Justificação. O nome desse processo é justificação. E há no mundo religioso muita discussão em relação a esse assunto. Como o homem é justificado? Basicamente, há 2 grupos no mundo religioso. Há um grupo que diz que justo e santo é aquele que faz. No outro extremo, há um grupo que diz justo e santo é aquele que crê. Basicamente, são 2 grupos. Um grupo que ensina que nós somos justificados pelas obras e outro grupo que ensina que nós somos justificados apenas pela fé. Então, essa é a discussão. Fé e obras. E há vários livros, há dezenas de livros, talvez centenas de livros escritos sobre fé e obras. A questão é a seguinte: vamos deixar que a Bíblia responda essa pergunta. O homem é justificado pela fé ou pelas obras? Notem, há um grupo que diz, não, o homem é justificado pelas obras. Justo e santo é aquele que faz. Então, aquele que guarda os mandamentos, aquele que devolve o dízimo, aquele que vai até a Aparecida a pé, aquele que acende 50 velas, aquele que faz 200 Ave Marias e 500 Pai Nossos. A pessoa que faz, essa é justificada. Mas notem, o Senhor Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Lá em Mateus 23 em diante, depois eu vou ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Notem, o discurso do Senhor Jesus não é excludente. Ele não disse, olha, os judeus estão errados em devolver o dízimo. Ele diz, façam essas coisas sem esquecer o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora notem, o judeu extremamente escrupuloso, se ele tivesse um vasinho de hortelã, um canteirinho de hortelã no fundo do quintal, ele dividia em 10 partes e devolvia a 10ª parte como dízimo ao Senhor. Se ele tivesse um limoeiro no fundo do quintal, ele contaria quantos limões tinha no pé e devolveria a 10ª parte como dízimo ao Senhor. Eles eram escrupulosos nos mínimos detalhes ao guardarem a lei. O Senhor Jesus não disse que isso estava errado. Só disse o seguinte, olha, vocês se esqueceram do mais importante. Então me parece que simplesmente fazer não é o suficiente. Mesmo porque isso pode levar a uma religião interesseira. Tipo, toma lá, dá cá. Eu vou fazer tal coisa, eu farei tal coisa, para que em troca Deus me abençoe.
E é aí que surgem as igrejas, não é? da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade ensina justificação pelas obras. Então, quanto mais você der de dízimo, de ofertas, mais Deus vai o que? Te abençoar. Aqueles que não conhecem a igreja adventista do sétimo dia pensam que nós adventistas somos legalistas. De fato, há no meio adventista muitos legalistas, como há em qualquer outra denominação. Mas nós adventistas não ensinamos que o homem é salvo somente pelas obras. E o Senhor Jesus disse: fazer não é o suficiente. Há outras coisas mais importantes. No outro extremo, há um outro grupo que diz: não, justo e santo é aquele que crê. Então é simplesmente crer, é simplesmente acreditar. Eu quero perguntar aqui hoje à noite, para você que vai me assistir, quem sabe amanhã, semana que vem, o ano que vem, algum dia, alguém pode assistir esse vídeo na internet. Eu quero perguntar o seguinte: quantos de nós que estamos aqui hoje à noite cremos em Deus? Levante a mão, eu quero ver assim. Levante a mão bem alto, bem alto. Mais um pouquinho só. Ok, pode abaixar. Interessante, todo mundo levantou a mão, mas não vi ninguém tremendo. Porque Tiago 2,19 diz que os demônios creem em Deus. Creem tanto que tremem. Crer por crer, o diabo também crê. Acreditar por acreditar, o diabo também acredita. Vocês entenderam? Os demônios creem e o quê? Tremem. Todo mundo levantou a mão aqui. Amém. Deus seja louvado. Nós cremos em Deus, mas não vi ninguém tremendo. O diabo crê tanto que quando ele pensa em Deus, ele treme. Então me parece que simplesmente crer não é o suficiente. O próprio Senhor Jesus disse: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, simplesmente crer não é o suficiente. Pode até levar para uma religião meio esotérica, assim. Eu vejo vários testemunhos por aí, até na igreja adventista também, às vezes, né? Assim, Senhor, eu te amo. E a pessoa chora. Senhor, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, Senhor. O Senhor está no fundo do meu coração, mas está tão fundo que ninguém vê. Está tão fundo no coração que ninguém percebe nada. Daqui para fora não tem mudança o quê? Nenhuma. Então me parece, queridos, que simplesmente crer também não é o suficiente. Um bom amigo meu, eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, já viajamos muitas vezes juntos e participamos de muitos programas juntos no Brasil e fora do Brasil. Esse meu amigo escreveu um livro, escreveu vários livros. Um dos livros é Conhecer Jesus é Tudo. E a frase está correta, dentro do contexto do livro. Conhecer Jesus é tudo. Dentro do contexto do livro, a frase está correta. Mas para muitas pessoas, conhecer Jesus é nada. Porque é só um conhecimento teórico. Eu até preparei um sermão há uns 5 ou 6 anos atrás e nunca preguei. Quem sabe eu prego, mas eu não vou pregar não. Mas eu preparei faz uns 5 ou 6 anos um sermão e eu nunca preguei na minha vida. O título do sermão é O Adventista do Sétimo Dia Ateu. Como é que a pessoa pode ser adventista do sétimo dia ateu? Como é que eu posso ser um adventista e ser ateu? É possível. Se é só um conhecimento o quê? Teórico. Você diz que crê em Deus, mas na prática vive como se ele não existisse. Você é um adventista, você crê na volta do Senhor Jesus, mas na prática você vive como se ele nunca voltaria a esse mundo. Então, queridos, se o conhecimento, a palavra bíblica, gnosco, se é um conhecimento íntimo, a palavra gnosco, inclusive, é usada na Bíblia para relacionamento íntimo entre homem e mulher, no vínculo do casamento. Se é um conhecimento íntimo, então conhecer Jesus é tudo. Mas uma grande parte de cristãos nominais, conhecer Jesus é nada. Então, nós somos justificados pela fé ou pelas obras? Aqueles que são adventistas um pouco mais antigos, vão se lembrar, quem sabe, de alguns slides que nós usávamos, os antigos evangelistas. Eu lembro do pastor Alcides Campo Longo, não é? O pastor Reginaldo Keffler e outros usavam esse mesmo slide.
O slide mostrava, eu até vi num livro, um livro novo, inclusive, o mesmo desenho. O slide mostrava um homem assentado num bote. Ele tinha 2 remos. No remo estava escrito fé, no outro remo escrito que obras. Então, o que o slide ensinava? O que o pregador dizia? Olha, o homem é salvo pela fé e pelas obras. Mas olha, se eu estou num bote, um remo é a fé, outro remo são as obras, mas quem rema sou eu. No fim vira tudo o quê? Justificação pelas obras. Eu já dei a dica ao longo da semana. O que vocês acham? O homem é justificado pela fé ou pelas obras? Não é sermão, é uma aula. O homem é justificado pela fé ou pelas obras? O que vocês acham? Não acham nada? Só pelas obras? Só pela fé? Pelas 2 coisas? Sim ou não? Já falei durante a semana 2 vezes, mas falei rapidamente. Foi bom ter voltado a esse assunto. Você não é justificado nem pela fé, nem pelas obras. Tá? Nem pela fé, nem pelas obras. São 4 passos. Em primeiro lugar, nós não somos justificados nem pela fé, nem pelas obras. Abra sua Bíblia, e agora eu vou ler vários versículos bíblicos. Tá? Abra sua Bíblia, quem trouxe. Vocês estão acostumados o pessoal jogar o texto aí no quadro. Aí tem muito crente que não está andando com Bíblia embaixo do braço. Aí eu lembrei de uma música pentecostal agora. O crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. Então é o seguinte, é bom você começar lá com a Bíblia embaixo do braço, mostrar para o povo que você é crente. O povo não traz nem Bíblia para a igreja mais, né? O pessoal fica preguiçoso, porque ficam jogando. Não precisa trazer nada, porque já está na televisão. Não precisa trazer Bíblia, porque eles já jogam o texto ali também. Não está errado, não. Pode colocar o texto lá, não estou contra, não. Tá? Mas essa crentaiada sem Bíblia embaixo do braço aí é perigoso, hein? Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos 3, do versículo 24. 3:24. 3:24. Para cada item que eu vou apresentar, aqui há vários textos, tá? Estamos só sistematizando de maneira bem simples para que você entenda essa questão. Romanos 3, do versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ora, em primeiro lugar, você e eu somos justificados pela graça. Se não fosse a graça, você e eu teríamos fé em que ou em quem? Entendam isso, queridos, é simples. É uma questão de prioridade lógica. Antes de eu colocar a fé em prática, eu preciso algo ou alguém em quem depositar essa fé. A palavra graça, eu disse em uma das aulas, tem um significado teológico muito profundo. Eu tenho até um livro sobre a palavra graça com mais de 700 páginas. Há livros e mais livros que tratam só sobre a palavra graça. E, de fato, essa palavra tem um significado teológico muito profundo. Mas eu mostrei para vocês de maneira bem simples que graça é tudo aquilo que nós recebemos de graça. Eu até me lembrei agora, nesse exato momento, de nas meditações matinais escritas pelo Dr. Amin Rodor. Ele escreveu 2 vezes, né? Tem 2 livros sobre esse assunto, né? Sobre meditações. No primeiro, ele contou uma história bem conhecida, essa história no mundo evangélico. Ele colocou no livro e vários devem se lembrar dessa história. Uma história bem interessante. Um menininho americano estava em Washington. E, se não me engano, Washington é a cidade que tem mais museus na face da Terra. Me parece que Washington são dezenas e dezenas e dezenas de museus. O fato é que ele estava passeando com o pai, era um feriado, um feriado, né, americano. Ele passeando lá com o papai, ele tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Aí aquele menininho ficou assim, sabe, com a boca aberta, olhando o obelisco que foi erigido em homenagem a George Washington. E o menininho olhando, ele tinha ganho $5 do pai. Ele estava com o dinheirinho ali, né, na mão, né, e olhando assim para o obelisco. Aí ele disse, pai, acho que eu vou comprar esse negócio aí. O senhor me deu $5, acho que eu vou comprar. Como é que eu faço, pai? Eu não sei, olha, o guarda está ali, ó, vai conversar com ele. Aí o menininho foi conversar com o guarda e disse, seu guarda, por favor, o guarda muito simpático, muito educado. Pois não, filho, posso te ajudar? Acho que pode, seu guarda. Olha, eu quero comprar esse negócio aí. O quê? O obelisco? Meu pai me deu $5. O senhor acha que eu posso comprar? Tal?
Aí o guarda muito educadamente olhou para o menino e disse, olha, filho, vou te explicar uma coisa. Não está à venda. Não está à venda. Se estivesse à venda, você não teria dinheiro para comprar. Mas eu vou te fazer uma única pergunta. Você é cidadão americano? Sim, eu sou cidadão americano. Eu nasci nos Estados Unidos da América do Norte. Eu sou cidadão americano. Então, como cidadão americano, o obelisco já é seu. Ele pertence a todo cidadão americano. Simples a história e simples a aplicação. A salvação não está à venda. Se estivesse à venda, você não poderia o quê? Comprar. Mas quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você já se torna cidadão das mansões celestiais. De graça, você recebe o quê? A justiça e a salvação em Cristo Jesus. Então notem, em primeiro lugar, nós somos justificados pela graça. Para efeito do nosso estudo aqui hoje à noite, eu quero que vocês entendam que a graça é a fonte da justificação. Eu tenho medo às vezes de perguntar, porque algumas igrejas participam, outras não participam. Eu quero perguntar, eu vou perguntar item por item. Quando eu perguntar, eu quero que vocês respondam. Eu vou perguntar, em primeiro lugar, o homem justificado pelo quê? Vocês vão dizer, pela graça. Aí eu vou perguntar, o que é a graça? Vocês vão dizer, a fonte da justificação. Combinado ou não? Não vai dar certo. Mas vou tentar. Em primeiro lugar, nós somos justificados pelo quê? A graça é o quê? A fonte da justificação. Segundo passo agora. Quem deu o primeiro passo? Deus. Segundo passo, Romanos 5:9. É só virar a página, no meu caso, pelo menos aqui, né? 5, o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em segundo lugar, você e eu somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Olha, se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, você teria fé em quê ou em quem? Então, o primeiro passo é a graça, que é a fonte da justificação. O segundo passo é o sacrifício ou o sangue do Senhor Jesus, que é o método utilizado por Deus para nos justificar. O que significa o sangue ou o sacrifício do Senhor Jesus no contexto do nosso estudo bíblico? O sacrifício do Senhor Jesus é o método utilizado por Deus para nos justificar. Quem deu o primeiro passo? Hein? Deus. Quem deu o segundo passo? Deus. Enviando o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Quer você queira, quer você não queira, através da graça, Deus já enviou seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Agora entra o terceiro passo. Agora entra o componente humano. Mas mesmo no componente humano, nós temos que entender o seguinte: Deus opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Então, tanto fé quanto obras também vêm da parte de Deus. Mas vamos ler aqui Romanos 5:1. Há vários outros versículos, mas vamos ler aqui Romanos 5, versículo 1. Me desculpem, hoje estou tomando muita água aqui na hora do sermão, mas estou com muita sede mesmo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós somos justificados pela fé. Fé é uma outra palavra que tem um significado teológico muito profundo. Mas para efeito do nosso estudo, aprendam o seguinte: a fé é o meio de aceitação, o meio de recebimento. Através da fé, eu aceito ou rejeito a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida. Vamos recapitular. Por quê, pastor? Eu quero que vocês decorem. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Lembrei de um bêbado agora, lá em São José dos Campos. Eu estou dando uma aula para a igreja superlotada. Aí eu vou perguntando, e o povo um responde fraquinho aqui, outro responde errado ali, outro não responde nada. Aí o camarada bêbado na primeira fileira. Pensei, esse camarada vai atrapalhar, mas não atrapalhou nada. Ele ficou sentado quietinho lá, mas estava bêbado. Aí eu perguntava o que eu havia acabado de explicar, e o povo não respondia.
Aí eu olhei para a igreja assim e falei, ó, das duas, uma. Ou o povo está cansado, o povo está desanimado, ou o professor é muito fraquinho. Aí o Bebum, agora você falou a verdade. O professor é muito fraquinho. Não entenderam nada. Então não vamos dar razão para o bêbado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é o primeiro passo? A graça. A graça o que é? A fonte da justificação. Qual é o segundo passo? O sangue ou sacrifício do Senhor Jesus, que é o método utilizado por Deus para nos justificar. Terceiro passo, a fé. O que é a fé? O meio de aceitação. Através da fé eu aceito ou rejeito a graça e o sangue de Jesus em minha vida. Quarto e último passo, Tiago 2, 24. Já vão jogar no quadro ali. Vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O quarto e último passo são as obras. O que são as obras, queridos? As obras são a evidência pública de que através da fé eu aceitei a graça e o sacrifício do Senhor Jesus em minha vida. Então, amanhã, quando alguém perguntar para você, o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina sobre justificação? Você vai responder, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina sobre justificação exatamente a mesma coisa que a Bíblia ensina, que são 4 passos. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Não pode ser a fé primeiro, depois a graça. Não pode ser as obras primeiro, depois o sacrifício do Senhor Jesus. É graça, sacrifício do Senhor Jesus, fé e obras. A graça é a fonte. O sacrifício do Senhor Jesus é o método utilizado por Deus para nos justificar. A fé é o meio de aceitação ou o meio de recebimento. As obras são a evidência. Naturalmente, se pela fé eu aceitei a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida, eu naturalmente direi, Senhor, o que queres que eu faça? Naturalmente eu viverei de acordo com a palavra do Senhor. É uma consequência natural do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Abra a Bíblia agora, em Mateus 23, eu vou ler os versículos 23 em diante. Eu já mencionei aqui o 23, mas eu vou ler até o 28 agora. Abra a Bíblia. Eu terminei o primeiro bloco, tá? Terminamos o primeiro bloco, são 42 blocos. Terminamos o primeiro. Não, são três ou 4 só, tá? Mas eu vou terminar 9 horas ou antes das 9, tá bom? Abra a Bíblia em Mateus 23, 23 em diante. Em algumas Bíblias, coincidentemente, é a página 23 também do Novo Testamento. Mateus 23, 23 em diante. No segundo bloco agora da nossa aula, segunda sessão da aula aqui, nós vamos estudar um pouquinho o processo dinâmico, fé e obras, entenderam? Agora eu vou explicar, a Bíblia, esse processo fé e obras. Ao falarmos agora no segundo bloco sobre fé e obras, você não pode esquecer, não pode perder de mente, de vista, que primeiro vem o quê? A graça, depois o sangue do Senhor Jesus. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o componente humano e o processo dinâmico, fé e obras. Vocês estão comigo ou não? Estão acompanhando? Está claro? Então tá bom. Mateus 23, 23 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês conseguem enxergar no discurso do Senhor Jesus esse processo dinâmico, fé e obras? O que é que o Senhor Jesus disse? Limpa primeiro o interior, isso é justificação pela fé, para que naturalmente o exterior esteja limpo. Notem, não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como filho porque eu sou filho. Lutero disse, olha, Deus não está no céu olhando aqui para baixo, né, para ver se eu vou virar um menino bonzinho.
para depois me adotar como filho. Não, eu aceitei a Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu sou filho de Deus. Então eu vou perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Tá ok? Como é que o Senhor explicou esse processo dinâmico? Todos nós, infelizmente, já fomos a uma cerimônia fúnebre. Já fomos a algum cemitério na vida. Em alguns lugares do planeta, inclusive cemitério é ponto turístico, né? Mas, infelizmente, já fomos a um cemitério. Você vai, não sei, em Curitiba, qual é o cemitério mais famoso, tal, ou aqui em Castro, não sei se tem mais de um. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem o cemitério do Morumbi, que é um cemitério de gente, né, de classe média alta. Você vai ali no cemitério, você verá ali jazigos com, né, preparados ali, alguns com mármore, outros granito, com inscrições em prata, em bronze, muito enfeitados. O Senhor Jesus disse, olha, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Por dentro só tem o quê? Ossos de morte e toda imundícia. Então, o sepulcro pode ser bonito por fora, mas por dentro só tem ossos de morte e toda imundícia. Ele usou outro exemplo. Falou sobre o prato sujo, o copo sujo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você vai à minha casa amanhã ou depois, tá? Você chegou em casa, pastor, estou com sede. Ok. Aí eu vou e pego uma bandeja de prata, um copo de cristal, coloco água mineral Evian, tá? Que é mais chique. Não sei, essa aqui acho que não é Evian, não, mas tá bom. Você coloca uma água, né, francesa, né? Não é nem francesa, é dos Alpes suíços, né? Você coloca uma água Evian, tá ali a bandeja de prata, o copo de cristal, água mineral importada, tá? A hora que você vai engolir, não é? Vai ingerir o líquido, tem uma baratona desse tamanho morta dentro do copo. Então adianta bandeja de prata, copo de cristal, água mineral e um inseto morto lá dentro. Vou dar um segundo exemplo. Com esse exemplo você nunca vai querer em casa, mas não é assim em casa não, viu, queridos? Só estou usando como exemplo. Vamos imaginar que você vá à minha casa dizendo, pastor, estou com fome. Mas não é fome da boca para fora, é fome da boca para dentro. Entenderam? Se você não comer nos próximos 10 minutos, você morre de fome. Tá bom? Imagina a cena. Então você chega na minha casa e diz, pastor, tem comida boa. Acabamos de preparar, está quentinha ali, está em cima do fogão ainda. Tá? Pastor, eu estou literalmente morrendo de fome. Ok. Aí eu mostro a pia, e a pia está cheia de pratos sujos. Não é assim em casa, querido, é só um exemplo. Está tudo sujo lá, entendeu? Há mais de 15 dias ninguém lava os pratos. Não é assim em casa, tá bom? Mesmo porque se tiver um prato ou outra coisa suja lá, eu apanho, tá ok? Então, tá sempre limpo porque eu estou lavando lá, tá bom? Senão eu apanho lá em casa. Vocês acham que é fácil? É. Bom, o fato é o seguinte, queridos, brincadeiras à parte. Os pratos estão imundos, mas tão sujos que os vermes estão andando por cima dos pratos. Aí eu digo, você vai comer, mas vai ser obrigado a comer em um daqueles pratos sujos. Não vou comer não, vai. Não vou. Meu irmão, se você já passou fome na vida alguma vez, você sabe que vai comer. Não tem mimimi não, tá? A hora que bater, se você estiver morrendo de fome, você vai comer. Já vou abrir uma outra janela. Eu preciso terminar às 9 horas, não quero passar das 9. Eu tinha um amigo que foi como missionário em alguma parte do mundo, não vou dizer o nome do lugar, mas é longe do Brasil. Ele era um vegetariano bem extremista, sabe? Eu não tenho nada contra os vegetarianos, por favor, tá? Eu tenho um filho, meu filho mais velho, pastor, ele tem 32 para 33 anos e nunca experimentou um pedaço de carne na vida. Eu não estou contra, tá? Só estou dizendo o seguinte, que esse meu amigo era um vegetariano bem extremista, tinha até um tempo que esteve envolvido com a doutrina do Éden, né? Só pode comer aquilo que Adão e Eva comiam no Éden, não pode comer cenoura, não pode comer batata, não pode comer cebola, nada que nasce embaixo da terra. É um vegetarianismo bem extremista, bem fanático e tal. Ele foi como missionário, eu falei, como é que esse camarada vai se virar, né, no lugar para onde ele foi? Bom, muito tempo depois eu encontrei esse camarada, uns 2 anos depois. Eu bati um papo com ele, e aí uma certa altura disse, meu irmão, como é que você está se virando lá? Moto, foi meio complicado no começo, sabe? Um dia eu cheguei, estava com fome, preguei num lugar, corri para outro e tal. Aí eu cheguei numa mercearia, olhei um negócio assim,
pareciam doces. Você sabe que eu não como doce de jeito nenhum. Eu sei, irmão, eu sei como é que é e tal, né? Mas eu olhei um negócio ali, não sabia se era salgado, se era doce, um negócio marrom ali. Aí eu chamei, né, a pessoa e disse, olha, eu quero um pedaço de torta desse aí. Aí a pessoa foi lá, abanou, as moscas saíram voando, não era marrom, era branco o negócio, né? Parecia assim, meio preto, meio marrom por causa das moscas. Fiquei com nojo e não comi. E depois, algumas semanas depois, eu comecei a abanar. Eu abanava e comia. E depois eu comecei a pegar as moscas no ar e comer. Não é? Então é o seguinte, meu irmão, a hora que apertar a fome, você vai comer, tá? Então, vamos voltar para a aula, que é mais importante. Vamos lá. Eu te dou um prato imundo e digo, vou colocar comida boa para você. Comida fresca, preparei agora. Mas você obrigatoriamente vai ter que comer nesse prato imundo. Mas eu vou te dar uma chance. Você tem que lavar o copo por dentro ou por fora. Obrigado, meu irmão. Aí eu vou falar até e vai virar vigília isso aqui. Vai virar vigília. Obrigado, meu querido. Então vamos lá. Eu te dou o prato e digo, olha, você vai comer nesse prato, mas eu vou te dar uma chance. Você pode escolher lavar o prato por dentro ou por fora. O que você faria? O que você faria? Você lava por dentro. Mas ao lavar um copo por dentro, ou um prato por dentro, naturalmente a água não vai transbordando e limpando o prato por fora e o copo por fora. Foi assim que o Senhor Jesus explicou o processo dinâmico fé e obras. Em primeiro lugar, pela fé eu aceito a graça e o sacrifício do Senhor Jesus em minha vida. E naturalmente eu pratico que as boas obras, sob a influência do Senhor Jesus na minha vida. Entenderam o processo dinâmico? Pastor Mota, mas no Antigo Testamento era diferente. Lá só eram obras, não, até mencionei aqui. Quem é o pai da fé na Bíblia? Abraão. No Antigo Testamento é graça, sacrifício, fé e obras. A única diferença é que o sacrifício era do cordeirinho que apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler alguns textos no Antigo Testamento para mostrar o processo dinâmico, fé e obras. Vamos começar em Êxodo 20. Pastor, Êxodo 20 é legalismo puro. Não tem legalismo nenhum. Abra Êxodo 20, eu vou ler os versículos 1 e 2. E vou mencionar vários outros aqui depois. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado. E assim sucessivamente até o 10º mandamento. Você consegue enxergar fé e obras aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não. Antes de mandar guardar os mandamentos, o que Jeová disse? Eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Deus de vocês, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Antes de guardar os mandamentos, eu tenho que aceitar a Jeová como meu Senhor. Eu tenho que aceitar a Deus como o Senhor da minha vida. Entenderam? Olha que interessante. Dá para fazer centenas de sermões em Êxodo 20. Mas olha que sermão simples e prático. Êxodo 20 começa com justificação pela fé. Eu sou o Deus de vocês. Isso é justificação pela fé. Depois, os 10 mandamentos, a consequência natural, né? Coloquei em prática as obras, tá? Como consequência da minha comunhão com o Senhor. Aí, dos versículos 18 até o 21, do 18 até o 21, a figura de Moisés como mediador. Ele é um tipo, uma figura aqui do Senhor Jesus. Ele aparece aqui como um sacerdote entre Deus e o povo, como um intercessor entre Deus e o povo. E logo após, nos versículos 22 em diante, as leis acerca dos altares. Olha só um resumão aqui em 30 segundos de Êxodo 20. 15 segundos. Êxodo 20 começa com justificação pela fé. Não tem legalismo nenhum. Eu sou o Deus de vocês. Porque eu sou o Deus de vocês, guardem os meus mandamentos. Façam a minha vontade. Filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, há um intercessor. Vão até o altar e peçam perdão.
Não tem legalismo nenhum em Êxodo 20. Entenderam? Exatamente a mesma sequência do Novo Testamento. Vamos ler mais um texto, Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Há dezenas de versículos bíblicos. Mencionando apenas alguns aqui. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje, presta bem atenção que você vai enxergar fé e obras aqui. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhes cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Você enxergou fé e obras aí? Está mais fácil aqui. Sim ou não? Ouve, Israel. A partir de agora, vocês são povo do Senhor. Porque vocês são povo do Senhor, vocês vão guardar todos os mandamentos, estatutos e leis que a partir de agora eu darei para vocês. Entenderam? Fé e obras. Antes de guardar os mandamentos, o Senhor diz: vocês são meu povo. Porque vocês são meu povo, farão a minha vontade. Fé e obras. Provérbios 23, 26. Vários sabem de cor e salteado. Eu também sei, mas vou ler aqui. Provérbios 23, 26. Texto bastante conhecido no Antigo Testamento. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que é isso, irmãos? Justificação pela fé. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Fé e obras. Algumas traduções dizem caminhos, outras dizem preceitos, estatutos, mandamentos, são palavras sinônimas. Dá-me, filho meu, o teu coração. E naturalmente os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos, meus estatutos, meus preceitos. Vamos para o Novo Testamento agora. Antes de abrir a Bíblia, os pastores não respondam. O Sermão da Montanha, em Mateus 5, começa com o que mesmo? Hein? Com as bem-aventuranças. Então vamos lá. O maior e melhor sermão já pregado por alguém. Maior eu não sei, maior em tempo, não é? Mas com certeza o melhor. Mateus capítulo 5. Começou com o quê? Com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os famintos, os misericordiosos, ou seja, os limpos. Em primeiro lugar, no sermão, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são mansos, pacificadores, humildes, limpos. Tem que ser. Logo após, no versículo 13, ele disse: vós sois o sal da terra. No 14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Em primeiro lugar, eu tenho que ser. Aí eu pergunto: eu posso parecer cristão e não ser? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sepulcros caiados. Por fora parece uma coisa e por dentro é outra. Eu posso parecer cristão e não ser? Sim. Eu posso ser pastor da igreja adventista do sétimo dia e não ser cristão? Sim. Eu posso ter um diploma de teologia em casa e nem cristão ser. Agora eu pergunto: eu posso ser cristão e não parecer? Sim ou não? Eu posso parecer e não ser. Eu posso ser cristão e não parecer? Sim ou não? Eu posso ser cristão e parecer bandido? A senhora pode ser cristã e parecer prostituta? Se eu sou cristão, eu me visto como cristão, eu falo como cristão, eu converso como cristão, assisto a programas que os cristãos assistem, ouço músicas, hinos que os cristãos ouvem, eu dirijo como cristão, eu trato a minha esposa como cristão, eu educo meus filhos como cristão, eu trabalho como cristão. Se eu sou cristão, eu vivo como tal. Então, queridos, em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: tem que ser, para depois, naturalmente, o quê? Fazer. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Tanto é que logo após ele dizer: tem que ser manso, humilde, tal, pacificador, tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz do mundo. Aí ele falou sobre a lei: não vim revogar a lei, eu vim cumprir.
no sentido de cumprir aqui é dar o exemplo. Aí ele falou sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre vingança, sobre amor ao próximo. No capítulo 6, prática da justiça, como dar esmola, como orar, como jejuar. Aí até o capítulo 7. Entenderam? Primeiro ele disse, tem que ser. Depois que ele disse, vocês são. Então, se vocês forem cristãos, vocês vão viver assim. Aí ele começou a ensinar como o cristão deve viver. João capítulo 15, para encerrar o segundo bloco. São só 3, vai. João capítulo 15. O ideal seria o capítulo todo. Eu vou ler só os versículos 1 a 5, vai. João 15, os versículos 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que está de mim não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Agora eu acho que eu vou sumir um pouquinho aí da tela, você vai estar assistindo, eu vou até o lado aqui para usar o exemplo, mas vai ficar só no áudio, acho, para você que está assistindo aí. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então imagina o seguinte, aqui é o tronco e a raiz. O Senhor Jesus é a raiz e é o tronco. Eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Todo ramo que estiver unido a mim, produz o quê? Bons frutos. Vocês conseguem entender o que é fé e obras? Eu sou o ramo. Quando estou unido à videira, quando estou unido ao tronco e à raiz, que é o Senhor Jesus, naturalmente eu passo a produzir os bons frutos, como consequência da minha comunhão com o Senhor Jesus. Entenderam? Aí eu vou aproveitar para abrir, não vou nem abrir uma janela, dentro do contexto aqui, vou dizer o seguinte, há livros sobre esse assunto, os pastores sabem, há livros que tratam sobre frutos do Espírito Santo e obras da lei. Tem livros e livros e livros. Quando eu estudei teologia sistemática, eu lembro que o professor lá, ele falou acho que 2 semanas sobre esse assunto e tal. Eu vou resumir em 1 minuto, vai. E acho que todo mundo vai entender. Me diga o nome de uma praça aqui em Castro. Hein? Manuel Ribas, é aquela em frente ao hotel que eu estou? Manuel Ribas. Uma praça meio vazia ali, está sempre vazia porque está frio agora, né? Eu queria usar uma praça mais movimentada como exemplo, mas vou usar aquela mesmo porque tem um pedinte lá também. Então vamos lá. Eu estou na praça ali, estou atravessando a praça, aí tem um pobre, um mendigo ali, ele olha para mim e diz, meu irmão, você pode me dar um trocado? Eu coloco a mão no bolso e pego 20 reais. Vintão. Peguei 20 reais e dei para ele pensando assim, Deus está vendo. Em troca vai me abençoar, tá ok? E deu os 20 reais para ele. Isso, queridos, é obra da lei. Muda alguma coisa na história? Para o pobre muda, pegou 20, está contente. Para o meu relacionamento com o Senhor Jesus, muda alguma coisa, sim ou não? Muda para pior. Muda para pior. Agora eu estou na mesma boa cidade de Castro, na mesma praça, estou atravessando, o mesmo mendigo olha para mim e diz, ô meu irmão, você pode me dar um trocado? Eu coloco a mão no bolso pensando assim, é meu irmão. Um dia poderá ser meu vizinho no céu. Por amor a Deus e por amor ao próximo, eu dou os 20 reais para ele. Isso é o quê? Fruto do Espírito Santo. Você comprar livro, teologia, gastar dinheiro e ficar horas estudando. É isso aí. O que é obra da lei? Qualquer coisa que você faz com o intuito de receber alguma coisa de Deus em troca. Então eu vou guardar o sábado para que Deus em troca me abençoe. Eu vou devolver o dízimo para que Deus em troca não sei o quê. Eu vou fazer tal coisa, isso é obra da lei. A lei não pode salvar ninguém. Mas o que é fruto do Espírito Santo? As mesmas obras com objetivo, com sentimento, com pensamento completamente o quê? Diferente. Simplesmente uma consequência do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Entenderam? Para encerrar a aula dessa noite, e vai passar das 9, com certeza. Os pastores não respondam, mas vários irmãos sabem a resposta. Já foi até tema de estudo da lição de Escola Sabatina algum tempo atrás. Eu estou salvo hoje, sim ou não?
Sim ou não? Quando eu digo nós estamos salvos hoje? Ou nós somos salvos no passado? Ou nós seremos salvos no futuro? Hein? Fui salvo no passado? Já estou salvo ou não? Fui salvo no passado? Ou serei salvo hoje? Estou sendo salvo hoje? Ou serei salvo amanhã? Vamos deixar que a Bíblia responda. Eu vou ler mais 3 ou 4 versículos só. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1, os versículos 8 e 9. 2 Timóteo 1, os versículos 8 e 9. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar um pouquinho. Já está no quadro ali. Não colocaram aí no quadro? 2 Timóteo. Aí apareceu. Mas vamos ter um pouco procurando na Bíblia. 2 Timóteo 1, os versículos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. É o apóstolo Paulo falando, né? O apóstolo Paulo estava escrevendo da prisão. Nem o seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Salvou quando? No passado. Quando na cruz do Calvário ele bradou, tetelestai, está pago, está feito, está consumado. Eu já fui salvo no passado. Isso em teologia chama-se justificação. Eu já fui salvo no passado. Isso em teologia chama-se o quê? Justificação. Eu fui salvo do quê? Isso é um ponto interessante. Porque a gente ouve os irmãos contando testemunho, bom, o testemunho já começa errado, né? A pessoa diz, eu cheirava cocaína, eu pulava carnaval, e eu saía por aí, não sei o quê, eu bebia, tal, brigava. Mas o dia que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Você nunca encontrou Jesus, foi Ele que te encontrou. Quem estava perdido, você ou Ele? Ao dia que eu encontrei a Cristo, minha vida mudou. Você nunca encontrou Jesus. Foi Ele que te encontrou. Ele é o bom pastor, você é a ovelha perdida. O Senhor Jesus me salvou do quê? Da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Continua sendo a morte. Mas o homem estava condenado à condenação eterna, não havia solução. Até o momento que o Senhor vem a esse mundo e morre em nosso lugar na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscita. O salário do pecado continua sendo a morte, mas hoje é uma saída. Em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, eu estou liberto da condenação. Eu já fui salvo no passado, só tenho que tomar posse da bênção. Já fui salvo no passado da condenação do pecado, e isso em teologia chama-se o quê? Justificação. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 1:18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1:18. 1:18. 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, algumas traduções dizem, para nós que estamos sendo salvos, presente contínuo, de qualquer forma é presente. Para nós que somos salvos quando? Hoje. Nós somos salvos hoje, e isso em teologia chama-se santificação. Eu sou salvo do que hoje? Do poder do pecado. Não tem nada a ver com perfeccionismo, mas eu posso viver num mundo de pecado e pecadores, sob a ação da pessoa do Espírito Santo, levar uma vida em santificação. O que é santificação? Hoje eu tenho que ser um cristão melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser um cristão melhor do que eu sou hoje. Se você ler, não precisa nem ler o livro inteiro. Se você ler o primeiro capítulo de um livro chamado Santificação, você nunca será um perfeccionista. Se você ler o primeiro, a autora, vocês conhecem, uma tal de Ellen G. White. Se você ler o primeiro capítulo do livro Santificação, você nunca será um perfeccionista, a menos que você leia e não entenda. O que é um perfeccionista? Aquele que crê, não é? Que há um momento na vida em que eu posso dizer, não tenho mais pecado. Bom, o próprio Senhor diz, se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Pior do que isso, chama Deus de mentiroso. Bom, eu sou salvo hoje do poder do pecado. Isso em teologia chama-se santificação. Vou ler mais um texto aqui. O último ou penúltimo, vai. Nós já lemos, vamos ler de novo. Romanos 5:9.
Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós seremos salvos no futuro. Do que? Bom, está escrito, pastor, da ira, ok. No nosso estudo bíblico, o que significa isso? Nós seremos salvos no futuro da presença do pecado. Isso em teologia chama-se glorificação. Quando o Senhor destruir o inimigo e todos os ímpios, aí não haverá o que mais? Pecado. Vocês entenderam? Nós seremos salvos no futuro da presença do pecado, quando o Senhor voltar em poder e grande glória. Então notem, nós fomos salvos no passado, estamos sendo salvos hoje e seremos salvos no futuro. Justificação, santificação e glorificação. Eu fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo hoje do poder do pecado, serei salvo no futuro da presença do pecado. Ah, pastor, mas o Senhor Jesus disse, no mesmo sermão na montanha, ali em Mateus capítulo 5, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. É só ler o capítulo todo. O Senhor Jesus está dizendo, assim como o Pai faz o sol nascer sobre bons e maus, assim como a chuva vem para justos e injustos, assim vocês também devem amar ao próximo. Assim como meu Pai é perfeito em amor, vós também devereis ser o quê? Vós também devereis ser o quê? Perfeitos. A perfeição bíblica é a perfeição em amor. O amor é o vínculo da perfeição. Entenderam? Eu vou ler mais um texto só, para que você entenda esse ponto aqui do perfeccionismo, só um. Depois, por favor, se você tiver curiosidade e tempo, vá até o YouTube, no Paulista Oeste, e assista a palestra na íntegra. Abra a Bíblia em Efésios. Efésios 4. Efésios 4, o versículo 12. Aqui eu começaria a segunda parte, mas eu falo 1 hora, uns 20 e tantos versículos bíblicos, ou 30, tá? Efésios, estou em Gálatas aqui, Efésios 4, versículo 12. 4, 12. Aqui está falando sobre os dons espirituais e tal. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Até interessante, né? Porque normalmente a palavra aperfeiçoamento ou perfeição no Novo Testamento, uma das traduções é o preparo para uma tarefa. Então, o aperfeiçoamento dos santos é um treinamento para colocar em prática o quê? Um dom dado por Deus. Não tem nada a ver com impecabilidade. Mas notem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Se ser santo é ser perfeito, algo perfeito pode ser melhorado, sim ou não? Sim ou não? Não. Se o apóstolo Paulo escreve com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, isso quer dizer que ser santo não é ser perfeito. Mesmo porque você sabe que a palavra santo significa o quê mesmo? Hein? Separado. Vou dar um exemplo aqui. Esse prédio aqui, esse local é um local santo, sim ou não? Sim ou não? Porque o piso é perfeito? O carpete é perfeito? As paredes? É perfeito por quê? Porque foi separado. É esse o significado, tá ok? Da palavra santo na Bíblia. Foi o quê? Separado. Então notem. Justificação. Eu aceitei a Jesus como Salvador e Senhor. Eu coloco o pé na estrada. Isso é justificação. O que é santificação? É continuar na estrada. Até um dia receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida eterna, quando ele voltar em poder e grande glória. Aí o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O corruptível da incorruptibilidade. Aí eu serei o quê? Totalmente perfeito. Quando? Na glorificação. Justificação é me libertar das amarras do pecado. Santificação é continuar o quê? Livre. Justificação é a habilidade para respirar. Santificação é o quê? Continuar respirando. Justificação é ressuscitar para uma nova vida. Santificação é continuar o quê? Vivo. Até um dia receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida eterna. E agora a última aplicação. Também dá 3 ou 4 dias de aula de teologia. Vou explicar em 30 segundos. O que é justiça imputada e justiça comunicada? Pastor, nunca ouvi falar nisso, então vai ouvir agora. Isso é um problema de pastor, né? Eu não sou teólogo, eu sou pastor.
mas eu crio o problema para depois, né? Acho que a maioria nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar em justiça imputada e comunicada. Então é o seguinte: imputada é a justiça do Senhor Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor, a justiça me é imputada. Isso é justificação. Estou no caminho da santificação. Quando eu tropeço e caio, você que quer ser batizado, ou foi batizado há pouco tempo, você tem que entender isso. Você foi batizado, está no caminho da santificação, tropeçou e caiu. Tem que voltar para o começo da estrada, sim ou não? Sim ou não? Não. A justiça já me foi imputada. No caminho, tropecei e caí, eu peço perdão. E a justiça, de novo, me é o quê? Comunicada. E imputada é a justiça para o quê? Para você colocar os pés na estrada. Você está sendo justificado. Quando você coloca os pés na estrada, a justiça lhe é agora o quê? Comunicada. Se você tropeçar e cair, é só pedir perdão. Há uma única situação na jornada que você tem que voltar para o começo. Qual é? Adultério? Matou, roubou? Não. A única situação em que você obrigatoriamente tem que voltar para o começo da estrada é se um dia você disser ou pensar: não creio mais no Senhor Jesus. Não creio mais em Deus. Não quero mais saber do cristianismo. Não sou mais cristão. Se você dessa forma renunciar à sua fé, nós dizemos: não, tal pessoa renunciou à fé porque ele transgrediu. Não, ele não renunciou à fé, ele tropeçou, ele caiu. Agora, não, eu não sou mais adventista do sétimo dia, agora eu vou ser budista ou shintoísta. Não quero mais saber. Se um dia eu me arrepender, eu tenho que voltar para onde? Para o começo da estrada, porque eu renunciei à salvação em Cristo Jesus. Mas em qualquer local, momento da jornada, se eu tropeçar e cair, é só o quê? Pedir perdão. 9, eu prometi para mim mesmo que ia terminar antes das 9. Maldito o homem que confia no homem, né? Ainda mais pastor. O pastor fala uma coisa, depois faz outra. Eu vou falar duas coisas rápidas aqui, vai. Me pediram para debater com um grupo de perfeccionistas. Eram brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, que estavam lá em Nova York. Até o presidente da associação pediu para conversar com eles e tal. Aí nos reunimos no auditório de um hotel. Estava, não sei, 80 pessoas, 100, sei lá quantas. Eu sei que estava cheio ali o auditório. Aí eles queriam debater comigo, obviamente eu ia falar contra o perfeccionismo, eles iam falar a favor. Aí eu cheguei ali, eu disse: nós vamos começar a nossa palestra, vamos conversar, vamos debater, com o coração aberto, sem nenhum tipo de preconceito e tal. Mas eu só quero pedir uma coisa, tá ok? Nós vamos começar agora esse debate, mas eu gostaria de conversar só com aqueles que estão legalmente no país. Porque um perfeccionista não pode viver ilegalmente no país. Só fiquei eu lá. A única pessoa que estava legalmente ali em Nova York era eu. O resto era tudo gente que entrou como turista, dizendo que ia ser turista e estava lá ilegalmente. Como é que um perfeccionista pode entrar num país de forma ilegal? Vocês entenderam? Já acabou o debate. Um segundo debate, eu não vou dizer onde foi, porque foi uma semana de oração que eu fiz numa grande igreja. Uma igreja muito rica, em algum lugar do sul do Brasil. Eu não vou dizer o nome da cidade nem o nome da igreja, tá? Mas a cidade tem um time chamado Coxa Branca, tem outro lá, tal, mas a igreja, né, a maior igreja lá. Mas faz tempo já, então eu posso falar. Eu terminei o sermão uma noite lá, na semana de oração, e eu estava saindo, aí um rapaz veio assim, disse: ô pastor, quer fazer um lanchinho lá em casa? Eu estou longe de casa. Sozinho ali e tal, né? Me ofereceram um lanchinho, falei: eu topo. Aí fui para o apartamento do camarada. A hora que eu cheguei, tinha umas 30 ou 40 pessoas lá. Eu pensei: será que é festa? Né? Não era, era uma armadilha. Era um grupo de perfeccionistas que queriam debater comigo. O que está acontecendo? Não, pastor, sabe o que é? Nós somos perfeccionistas. Eu falei: bom, e aí? Não, acho que é debater com o senhor. Por que vocês não me avisaram antes? Porque o senhor não viria.
Hoje não iria mesmo. Hoje não iria mesmo, não perco mais tempo. Naquele tempo eu ainda era meio bobo, eu ia. Tá? Não. Se tivesse me avisado, eu viria sim, não tem problema nenhum. Por que eu não vou mais, queridos? Aí eu vou abrir uma outra janela. A minha esposa vai brigar comigo daqui a pouco. Você falou que ia terminar e não termina. Olha só. Vocês já ouviram falar na teologia do louco? Sim ou não? Nunca ouviram? Eu vou explicar. O louco, uma pessoa com uma deficiência mental, entrou numa loja de armas, de verdade, e comprou um jogo de arco e flechas, não aqueles com ventosa, que cola na geladeira ou na janela, não. Um jogo de verdade de arco e flechas, uma arma. E saiu pelas ruas. Quando a população da cidade soube que o dono da loja tinha vendido uma arma para uma pessoa deficiente mental, ficaram furiosos, camarada. Como é que você faz um negócio desse? Você é mais louco que o louco. E vão procurar o camarada. Vai matar alguém, vai ferir alguém. Procura o louco, não acha lugar nenhum. Aí alguém disse, será que o louco está na floresta? Não procuramos lá ainda, lá no bosque. Vamos lá, procurando o louco. Olha que eles chegam no bosque, eles veem o louco sentado numa pedra, com uma cara de invocado. E as árvores assim, né, ao redor do louco. Em cada árvore, um alvo. Em cada alvo, uma flecha, uma seta, mas bem no centro do alvo. Eles se olharam e o camarada é fantástico, não erra uma flechada. Ele vai ser campeão olímpico, temos que mandar o camarada para a Olimpíada, vai ser medalhista de ouro. Foram falar com o louco. Nos perdoe, a gente ficou com medo que você podia ferir alguém, matar alguém, mas você não erra uma flechada? O louco, não, eu nunca errei. Nunca errei na minha vida. Quem treinou você? Não, ninguém, eu sou autodidata. Mas qual a sua técnica? É impossível, eu nunca erro. Qual a sua técnica? O louco explicou. Eu solto a flecha primeiro, depois eu vou lá e pinto o alvo. Tem muita gente por aí, né? É terra plana, é perfeccionismo, é antitrinitariano. Ele soltou a flecha primeiro. Aí ele vai tentar achar um ou dois versículos, ou umas duas frases de Ellen White, para pintar o que? O alvo. Ele já soltou a flecha. Não adianta discutir com ele. Então eu já não discuto mais. É teologia do louco. Ele já soltou a flecha. Eu sou louco, eu sou perfeccionista. Ele solta a flecha. Aí ele vai e pinta o alvo. Não adianta debater. Não adianta. Bom, estou lá na cidade, não vou dizer o nome. Tá, então tá bom. Bater debate. Ok. Aí tinha o âncora, o cara quer debater comigo. Aí ele chegou na frente, ô pastor, eu já conheci o camarada. Já conheci o camarada de São Paulo. Ele é casado com um homem hoje lá nos Estados Unidos. Só estou dizendo que ele hoje está casado com um homem nos Estados Unidos. Tem até um testemunho bonito dele na internet, como ele foi curado do HIV. Tá na internet. Ele conta. Tem não sei quantas mil visualizações. Testemunho lindo, como ele foi curado do HIV. Eu vou contar para vocês como é que ele foi curado do HIV. Ele mandou o irmão dele, no lugar dele, fazer o teste. O irmão muito parecido com ele, não é isso mesmo. É o camarada que queria me ensinar a ser perfeito. Tá? Já conhecia. Se eu fosse um camarada mau, eu dizia, mas não, eu te conheço. Cara, você vai falar comigo sobre perfeccionismo, cara? Eu te conheço. Eu sei quem você é. Mas eu fiquei na minha. Aí o camarada olhou para mim assim e disse, pastor Mota, o senhor fala grego, hebraico, aramaico, inglês, fluentemente? Sabe que é estratégia para ganhar o público, né? O público era todo dele já, só tinha perfeccionista lá. Falei, meu irmão, eu mal e mal falo português. É lógico que a gente estudou alguma coisa por aí, mas eu só falo português e mal ainda. E ele com um monte de livros e eu com a minha Bíblia velha. Bom, pastor, sabe, se o senhor não fala grego, hebraico, aramaico, se o senhor não fala inglês e alemão profundamente, haverá um abismo tão grande entre nós dois que não vai dar nem para começar a conversar. E o povo está, eu quieto. Tá bom. Mas como o senhor é um cara legal, vou dar uma chance para o senhor, vou debater com o senhor. Eu falei, obrigado, cara. Valeu. Tá. E aí? E aí é o seguinte, vamos sortear quem fala primeiro. Não precisa sortear, não, eu falo primeiro. Num debate é melhor falar primeiro ou depois? Se não tem réplica nem tréplica. É melhor falar primeiro ou depois? Depois. Porque eu ouço todo argumento e vou o quê?
né, destruindo o argumento do camarada. Não, pastor Bota, não vai ter nem réplica nem tréplica, então é melhor sortear. Não precisa sortear, não. Eu falo primeiro. Tá bom. Então vamos marcar 1 hora para o Roberto Mota. Tá? Depois 1 hora para o, não vou dizer o nome do fulano. Eu falei, não, eu não preciso de 1 hora não, mesmo porque eu vou na padaria comer um lanche. Eu preciso de 30 segundos. Não, vai, eu estou meio cansado, estou com fome, eu vou sair para comer agora. Me dá 15 segundos, vai. Qual de vocês não pecou nas últimas 24 horas? Facilitei para vocês. Eu ia perguntar uma semana, um mês. Eu quero perguntar, qual de vocês não pecou nas últimas 24 horas? Aí um olhou para a cara do outro, e alguém disse, pastor, esse é o grande problema. Eu falei, esse é o grande problema mesmo. Ó, está aqui o meu cartão, tá? O dia que todos vocês viverem sem nenhum pecado, vocês me ligam, eu volto para debater. Eu não posso debater com quem não vive aquilo que prega. E vou dizer uma coisa, está gravando, pode colocar no ar e eu assino embaixo. Não estou me referindo a quem eu não conheço. Não, chega perto, né? Não estou me referindo a quem eu não conheço. Todos os perfeccionistas que eu conheci na minha vida tinham um podre na área sexual. Todos. Todos eles. Todos eles tinham um podre, e não era adultério. A maioria era pedófilo. Todos os perfeccionistas que eu conheci ao redor do mundo, todos eles tinham um podre na vida sexual. E a própria psicologia explica, é um problema psiquiátrico isso, né? Ele carrega um peso terrível, porque ele é pedófilo, ele vê pornografia, né? Então agora ele quer vender uma imagem daquele que ele não é. Não estou me referindo a alguém aqui que eu não conheço, ou a algum outro perfeccionista na face da terra. Todos os que eu conheci. Recentemente, numa cidade onde o senhor trabalhou, não vou dizer o nome da cidade, mas tem um sanduíche com o mesmo nome, lá em São Paulo. Até nasceu nessa cidade, isso não é o sanduíche, né? Começa com B de Bauru. Eu disse, olha, esse cara é perfeccionista. Eu disse para o pastor, ele tem um podre na vida. Acabou de estourar agora. Ele abusava do próprio sobrinho de 12 anos. E é inacreditável. Todos os que eu conheci, eu não ia entrar nesse assunto de perfeccionismo, mas Deus mandou falar, falei um pouquinho rapidamente. O que interessa é o seguinte, eu sou salvo pela graça, através do sangue do Senhor Jesus, que eu aceito pela fé. Aí vem as boas obras. Eu já fui salvo, estou sendo salvo hoje, serei salvo no futuro. Justificação, santificação, glorificação. Ok? Pergunto, só para saber se eu devo continuar falando sobre isso ou não nas próximas conferências que eu vou fazer aí ao longo do ano. Quantos aprenderam alguma coisa nova ou relembraram alguma coisa importante? Levante a mão aqui. Ok, Deus seja louvado por isso. Nós vamos ouvir agora o nosso alfa vocal. Desculpe o horário, hoje eu bati o recorde, né? Mas também é sábado. De manhã eu prego aqui às 9, é isso? Às 9 da manhã eu prego aqui, depois eu prego onde? Vila Rio Branco. Então eu prego às 9 horas da manhã aqui nessa igreja, daqui a pouquinho. Vão ter que me engolir. E depois às 10h30 eu vou para a Vila Rio Branco, tá ok? Pode entrar aqui é sexteto, né? O nosso alfa vocal. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim, olha para minha cara aqui. Esqueci que estão gravando. Olha para mim. O Senhor Jesus está pendurado no madeiro. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O Senhor Jesus nunca pecou, mas todos os pecados da humanidade, desde Adão até os dias de hoje, estavam sobre os ombros do Senhor Jesus. A dor foi tão intensa, queridos, que ele transpirou sangue. Você sabe que naqueles dias, o crucificado ficava de 3 a 7 dias na cruz. O Senhor Jesus era um homem forte e saudável. Ele morreu rapidamente, queridos. Não apenas pela tortura, ou pelo fato de ter sido crucificado. O Senhor Jesus morreu rapidamente entre aspas, né? Mas normalmente, como eu disse, ficaria 3, 4, 5, até uma semana pendurado na cruz. O Senhor Jesus morreu em poucas horas,
porque a dor foi muito grande. Ele chegou a transpirar sangue quando ele orava no Getsemane. Por quê, queridos? Porque você tem um pecado, já pesa a tua consciência. Imagina os pecados todos, desde de Adão até os nossos hoje. Todos sobre os ombros do Senhor Jesus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O Senhor nunca pecou, o Senhor Jesus, mas tinha sobre os ombros todos os pecados. Ele crucificado olha para o céu e diz: papai querido, por que foi que o Senhor me abandonou? Por que foi que o Senhor me abandonou? O pecado faz separação, e todos os pecados sobre os ombros do Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus. Lá no céu, no trono de graça, Deus o Pai olhando para o seu único filho crucificado, e o filho diz: pai, por que foi que o Senhor me abandonou? E Deus o Pai, com lágrimas nos olhos, teve que tomar uma decisão. Ele tiraria o Senhor Jesus da cruz e deixaria que nós nos perdêssemos para todo sempre, ou ele deixaria o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos hoje receber a vida eterna. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Talvez a frase mais importante que eu falei ao longo de toda a semana. Presta bem atenção. Há 2000 anos atrás, entre Jesus e você, há 2000 anos atrás, entre Jesus e você, Deus escolheu você. Você conseguiu entender? Ele teve que escolher você ou Jesus. Ele deixou Jesus morrer para que você vivesse. Você já parou para pensar nisso? Entre o Senhor Jesus Cristo e nós que estamos aqui hoje, Deus nos escolheu, deixou que seu único filho morresse para que você e eu vivêssemos. Não é o Senhor Jesus que tem que fazer alguma coisa por nós hoje, o que ele tem que fazer ele já fez. Você precisa tomar uma decisão definitiva ao lado do Senhor Jesus. Entre essa porcaria desse mundão e o Senhor Jesus, você vai escolher quem? Eu fiquei muito feliz porque ontem 6 pessoas procuraram aqui os pastores pedindo batismo. Se você quer ser batizado, procure, por favor, o pastor Douglas ou o pastor Vinícius. Nós vamos ter cerimônia amanhã à noite ainda. Procure os pastores, converse com eles. Você que já é batizado, se lembre que o Senhor Jesus morreu em seu lugar. Entre essa porcaria desse mundo e o Senhor Jesus, você ficará com quem? Tome uma posição definitiva ao lado de Jesus. Enquanto o alfa vocal canta, qualquer momento do hino, se coloca em pé dizendo: Senhor, entre essa porcaria desse mundo e o Senhor Jesus, eu fico ao lado do Senhor Jesus. Essa é a sua resposta. Enquanto eles cantam, você se coloca em pé e ao final nós vamos orar. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Por
Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque através da fé nós estamos recebendo a graça e o sacrifício do Senhor Jesus em nossa vida, para que, consequentemente, possamos praticar as boas obras sob a ação da pessoa do Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Obrigado porque nós já fomos salvos no passado, estamos sendo salvos hoje e seremos salvos no futuro. Já fomos salvos da condenação eterna. Estamos sendo salvos hoje do poder do pecado. E seremos salvos num futuro muito próximo da presença do pecado, quando o Senhor voltar em poder e grande glória, que nos levar para morarmos com o Senhor para todo sempre nas mansões celestiais. Que nós possamos entender que somos fracos e pecadores, mas que há um grande poder à nossa disposição. Obrigado porque um dia enviaste teu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. É solene, Senhor, é algo que nós racionalmente não conseguimos entender, mas a tua palavra assim diz, que entre todos nós que estamos aqui nessa noite, fracos, pecadores e miseráveis, entre nós e o Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu,
O Senhor deixou que o seu único filho morresse na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, para que hoje, em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, nós pudéssemos receber a vida eterna, a salvação e o perdão. Nós estamos em pé agora, renunciando ao mundo de pecados e abraçando mais uma vez a Jesus como Salvador e Senhor. Nós escolhemos a Cristo porque queremos sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Nós queremos morar um dia na Canaã celestial. Nós queremos andar pelas ruas de ouro. Nós queremos comer da árvore da vida. Nós queremos ver as casas que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós queremos andar por aquele gramado verde bonito. Queremos brincar com leões, com tigres. Mas, Senhor, o nosso grande objetivo, a nossa grande esperança, a nossa grande certeza é que nós queremos estar no céu um dia. O nosso grande anseio é esse, para podermos olhar dentro dos olhos daquele que um dia veio a esse mundo e morreu em nosso lugar. O que nós mais almejamos é olhar para o rosto do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sabemos que brevemente o veremos em poder e grande glória, voltando para nos levar para morar com Ele para todo sempre. Que nenhum de nós falte, Senhor. Toma-os em teus braços de amor. Há muitas pessoas, Senhor, por aí que estão sendo envenenadas por falsas doutrinas através da internet. Essas pessoas tenham um mínimo de inteligência e sabedoria, que deixem esses ventinhos de doutrina e possam se apegar única e exclusivamente ao assim diz o Senhor. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Que sejamos alicerçados única e exclusivamente na Tua Palavra. Que não sejamos desviados de um lado para o outro por qualquer ventinho de doutrina, mas que sigamos adiante, sabendo que a Tua Palavra é a verdade, e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica, e a igreja que prega toda a verdade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecermos essa igreja e conhecermos a Tua Palavra. Agradecemos, oramos pelo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém.